Havendo o quórum regimental, daremos início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com as presenças dos vereadores Chico Marques, Renato Nascimento de Moraes, da técnica legislativa Débora. Passaremos a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 24ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de outubro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes e o assessor jurídico Guiarone Vilas Boas assessoraram a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 23ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada pelos membros presentes das respectivas comissões. O presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.206, que institui ficha limpa municipal na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Marcelo Kraus. O presidente sugeriu deixar a votação do referido projeto para a próxima reunião com a presença do assessor jurídico Gustavo Max, que proferiu o parecer jurídico ao mesmo, o que foi aprovado pelos demais vereadores presentes. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4.194, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da listagem dos candidatos inscritos, recadastrados e selecionados nos programas habitacionais e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.215, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da listagem dos pacientes que aguardam consulta de especialidades, procedimentos de diagnóstico e cirurgia na rede pública municipal de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes com a inclusão das emendas sugeridas no parecer. Parecer do relator ao projeto de lei complementar 106, que altera a lei complementar 16, de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário do Município, de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado pela Comissão de Constituição e ficou empatado na Comissão de Finanças com voto favorável do vereador Carlos Molina e voto desfavorável do vereador Jorge Andrade, motivo pelo qual será votado novamente em reunião da Comissão de Finanças no dia 3 de outubro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de outubro de 2017. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores Chico Marques e Renato Nascimento de Moraes. Passamos agora a leitura do parecer ao projeto de lei 4.214/2017, que fixa os feriados religiosos no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Zé Vladimir dos Santos, Zé Maria Silva, Wilson Batista Paiva, Ricardo da Fonseca Tame Zambrana, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, José Roberto Floriano e Jorge Andrade. Parecer ao projeto de lei 4.214. A Constituição Federal não contém um dispositivo expresso tratando sobre os feriados, ficando a matéria disciplinada na Lei Federal 9.093, que prevê que os feriados civis serão criados através de lei federal e os feriados religiosos serão criados mediante lei municipal, não podendo exceder a 4 feriados religiosos, incluindo nesse limite a Sexta-feira da Paixão. O artigo 1º do projeto de lei pretende criar o feriado dedicado a Nossa Senhora da Soledade a ser comemorado no dia 15 de setembro como padroeira da cidade e, consequentemente, extinguir o feriado religioso do dia 19 de março em homenagem a São José, que coincide com a data de aniversário da cidade. Conforme a Lei Federal 9.093, os municípios não podem criar feriados civis, sendo essa competência privativa da União, salvo no que se refere ao centenário de fundação do município, conforme o entendimento já consolidado por tribunais de justiça.
Atualmente, sob a vigência da Lei Municipal 1236, temos 4 feriados religiosos. Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, dia de Assunção de Nossa Senhora, comemorado em 15 de agosto, e dia de São José, comemorado em 19 de março, que coincide com o aniversário de fundação da cidade. O projeto de lei em questão propõe os seguintes feriados religiosos: Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, Assunção de Nossa Senhora, comemorado em 15 de agosto, e dia de Nossa Senhora da Soledade, comemorado em 15 de setembro. Comparando a Lei Municipal 1236 em vigor com o projeto em questão, vemos que a proposta pretende retirar o feriado do dia de São José, em 19 de março, e criar o feriado de Nossa Senhora da Soledade, a ser comemorado em 15 de setembro. Como o projeto não trata de feriados civis, não há nenhum impedimento para seu prosseguimento, ficando as datas dos feriados e as homenagens neles dirigidas para avaliação de mérito pelo plenário. Contudo, chamamos a atenção para o fato que tramitava nesta casa o projeto de lei 4.186, que tratava dos feriados religiosos, recebendo parecer favorável das comissões, constando no andamento da Câmara, com a situação, está aguardando parecer final, conforme consulta realizada. Dessa forma, temos 2 projetos de lei com o mesmo objeto, tramitando simultaneamente na casa, o que não é permitido, devendo ser sanada essa incongruência. Esclarecemos que o artigo 177, inciso 1º, a linha B do Regimento Interno, determina que a retirada de proposições pode ser feita pelo autor do projeto, sujeita à deliberação do plenário, se a proposição tiver parecer favorável, que se aplica ao projeto de lei 4186. Assim, considerando que o projeto de lei 4.186 e o projeto 4.214 são de autoria do mesmo vereador, dando a entender que esse estaria desistindo da proposição anterior, parece-nos que, para a tramitação do projeto em questão, o ilustre edil deveria apresentar um pedido de retirada do projeto de lei 4.186 a ser analisado e deliberado pelo plenário. Enquanto a retirada do projeto anterior não for resolvida, parece-nos que o presente projeto deveria ficar sobrestado para sanar o vício. Entendemos que, por se tratar de vício sanável, não seria o caso de extinguir a presente proposição, uma vez que o excesso de formalismo não se coaduna com o princípio da eficiência, da celeridade e da economicidade que norteiam a administração pública, pois já foram despendidos recursos e tempo na tramitação da proposição em tela, não sendo razoável desperdiçar tais recursos. Enquanto tramitar o pedido de retirada da proposição, entendemos que o presente projeto de lei deverá ser sobrestado para não haver a tramitação de 2 proposições com o mesmo objeto. Havendo a retirada do projeto anterior, entendemos que a presente proposição poderá voltar a tramitar, entendemos que o projeto não contém nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo aos ilustres vereadores analisarem o mérito quanto à extinção do feriado do dia 19 de março, dia de São José, e a criação do feriado no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora da Soledade. Caso a retirada do projeto não seja aprovada pelo plenário e o projeto seja rejeitado, o presente projeto de lei deverá ser arquivado, seu objeto só poderá ser proposto em outra sessão legislativa, salvo se apresentado pela maioria absoluta dos vereadores, nos moldes do parágrafo 4º do artigo 177 do Regimento. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Débora, esse parecer foi protocolado no dia 2 de 10, segunda-feira, às 16h19. Na reunião à noite, no mesmo dia, o vereador Santos retirou o projeto 4186. Então, essa observação feita aqui, vereador Renato, ela já está resolvida, está solucionada, ok? Bom, é só para ficar registrado, esse projeto de lei, ele, na verdade, retorna à sua origem. O projeto de lei 4186, apresentado pelo vereador Santos, ele contemplava a retirada do feriado de São José, esposo de Maria, que comemora o dia 19 de março, para dar lugar ao feriado da padroeira da cidade. Depois ele entrou com o substitutivo, retirando o Corpus Christi, excluindo o feriado de Corpus Christi. Depois ele retirou o projeto e apresentou novamente agora o parecer, o projeto, excluindo o feriado de São José, 19 de março, que é São José, esposo de Maria. E, só para ficar registrado aqui, tem um ofício encaminhado à Câmara Municipal pelo pároco da paróquia de São José Operário, padre João Batista Neto, e também pelo vigário paroquial, padre Tiago de Oliveira Raimundo, dizendo o seguinte: diante da consulta feita pelo vereador Antônio Raimundo Santos para a viabilização do projeto de lei 4.186 sobre a criação do feriado municipal, em 15 de setembro, por ocasião do dia de Nossa Senhora da Soledade, padroeira de Itajubá, a partir da alteração do feriado religioso de São José, em 19 de março, para o dia 15 de setembro. Manifestamos, após consulta aos fiéis de nossa paróquia, que,
Não encontramos nenhum empecilho para alteração da data desse feriado, pois o padroeiro de nossa paróquia, São José Operário, é comemorado no dia 1º de maio, feriado nacional, e não no dia 19 de março, dia de São José, esposo de Maria, sendo que essa mudança não trará prejuízo aos nossos fiéis e ao calendário de atividades paroquiais. B. E, por fim, julgamos viável o dia 15 de setembro ser feriado religioso municipal, por se tratar do dia da padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Soledade. Então, com esse ofício, o projeto foi reapresentado com um novo número e o parecer está em discussão, o parecer está em votação. Que os vereadores estiverem de acordo, a Comissão de Constituição permaneça como estão. Aprovado pelos vereadores Chico Marques e Renato Nascimento de Moraes. Registramos a presença dos vereadores Carlos Molina e Fabrício Machado, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.218, ainda somente pela Comissão de Constituição, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá o Dia da Cavalgada, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.218, da legalidade. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 171, inciso 2º, a linha C da Constituição Estadual de Minas, artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica do Município e artigo 3º da Lei Municipal 2.897 de 2011. No caso em análise, a pretensão se coaduna com os dispostos no parágrafo 1º da Lei 2.897, sendo incluída através de lei e com inquestionável interesse público. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.218 para sua apreciação e votação. Itajubá, 4 de outubro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores Chico Marques e Renato Nascimento de Moraes, membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Passamos agora à leitura ao parecer, leitura do parecer ao projeto de lei 4.216. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer do relator ao projeto de lei 4.216. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4.216, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Antônio Raimundo Santi, tendo por objeto dispor sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação municipal de medicamentos essenciais, da rede pública municipal e da outras providências. Parecer dos relatores. A matéria em questão está diretamente sujeita aos termos da Lei Federal 12.527, que dispõe sobre o direito de acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso 33, e no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, ambos da Constituição, estando todos os órgãos públicos da administração dos três poderes sujeitos ao dever de publicidade e de permitir o acesso à informação nos moldes do artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da referida Lei Federal. O artigo 3º do mencionado diploma legal federal dispõe que os procedimentos dessa lei visam assegurar o direito fundamental de acesso à informação, determinando que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, sendo dever da administração pública divulgar as informações de interesse público, independentemente de solicitações, utilizando meios de comunicação e tecnologias para tanto, fomentando a cultura da transparência com o desenvolvimento do controle social da administração. Vemos que o artigo 5º da Lei Federal 12.527 reza que o Estado deverá garantir o direito de acesso à informação
de forma clara, utilizando procedimentos práticos, ágeis e de fácil compreensão. E o artigo 6º e 7º da mesma norma dispõe que os órgãos e entidades do poder público deverão assegurar a gestão permanente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, e que os administrados terão direito de obter as informações sobre as atividades exercidas pela administração pública, inclusive sua organização e serviços e a implementação de seus programas, projetos e ações dos órgãos. Isso significa que já é direito do administrado e dever da administração prestar todo tipo de informação sobre suas atividades, o que é reforçado pelo artigo 8º da Lei de Informação, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais na rede mundial de computadores. Veja que o artigo 3º da Lei de Informações coloca esse direito como fundamental e o artigo 21 determina que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, demonstrando o grau de importância que o legislador atribuiu ao direito de informação. Nesse diapasão, o artigo 45 da Lei Federal 12.527 determinou que os municípios em legislação própria viessem a disciplinar o acesso à informação, regulamentando a legislação federal conforme o interesse local, a fim de garantir efetividade ao dever de publicidade e transparência na administração pública local. Parece-nos que o projeto de lei em referência vem justamente cumprir a determinação do artigo 45 da Lei 12.527 e obrigar a divulgação da relação de medicamentos essenciais, atendendo à regra de competência do interesse local. O STF declarou a constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre a publicidade dos atos e contratos do Poder Executivo por se tratar de matéria de iniciativa concorrente e não privativa do chefe do Executivo, relacionado no artigo 61, parágrafo 1º da Carta Magna. Entendemos também que a iniciativa do projeto está correta, porque já existe o dever do Poder Executivo Municipal prestar as informações por força do artigo 1º, inciso 1º da Lei 12.527, ficando a critério da Lei Municipal estabelecer a forma de divulgação das informações e de seu acesso, como manda o artigo 45 da referida lei. Ademais, trata-se de competência concorrente entre os poderes e de competência suplementar do município em relação à lei federal. Assim, parece-nos que o projeto de lei não cria atribuições nem despesas para o Poder Executivo, pois a obrigação de prestar informações já existe por força da lei federal, sendo que, em nosso modesto entendimento, o presente projeto de lei apenas regulamenta de forma suplementar a Lei Federal 12.527, nos termos de seu artigo 45, estabelecendo as condições mínimas para que as informações sejam prestadas, conforme entendimento do STF. Tanto é assim que a referida lei federal já determina ao município e demais entes federativos e a todos os poderes que as informações sobre seus programas e projetos sejam divulgadas em sítios da rede mundial de computadores, o que se aplica às ações na área de saúde e especialmente ao objeto do presente projeto de lei. Voto dos relatores. Assim, parece-nos que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de setembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. Registramos a presença também do vereador Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Eu estou que estou hoje. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Esse parecer será discutido e votado pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. O parecer está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde, presidente, vereador Chico, vereador Carlos Molina, vereador Renato Moraes, Wilson do Povo e a técnica Débora. Pelo que deu para entender aqui, essa lei, a lei municipal, não tem muito... Já tem uma lei federal a respeito disso. Vale a pena a gente dar o mérito e prosseguir com essa lei, que nada mais do que respeitar a lei federal. Então, eu não vejo aqui uma lei que já existe na lei federal. Dá procedimento a isso, porque na lei federal já existe, já é obrigado a ter esse acesso. O que cabe, eu acho, sim, não sei, da nossa comissão, fazer um ofício da prefeitura para que regulamente essa lei que já é uma lei federal. No meu entender, seja isso. Não tem necessidade de ter uma aprovação de uma lei municipal que já existe uma lei federal que fala sobre isso.
Aqui no parecer, os relatores dizem, nesse diapasão, o artigo 45 da Lei Federal 12.527/2011 determinou que os municípios, em legislação própria, viessem a disciplinar o acesso à informação regulamentando a legislação federal, conforme o interesse local, a fim de garantir a efetividade ao dever de publicidade e transparência na administração pública local. Então, acho que foi com base nesse artigo 45 é que ele apresentou esse projeto de lei. O parecer continua em discussão. O parecer está em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos vereadores e também da Débora, técnica legislativa. Boa tarde.